Oi, a gente está aqui para conversar um pouco sobre o SPED contábil, ou seja, aquela obrigação que a gente entrega todo ano e que muitas vezes a gente passa o ano inteiro sem olhar para ela e aí chega lá perto de junho, né? Afinal, normalmente 30/6 é a data que a gente vai entregar o SPED e começamos a fazer o SPED contábil. E aí tem aquela rotina anual que a gente esquece ou que a gente não lembra bem. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre esses pontos que têm que ser revisados cada vez que a gente vai preparar o SPED anual, né? Um deles, bem interessante, é o lançamento e encerramento. Ainda existem empresas e algumas consultorias que acham que não precisa fazer lançamento de encerramento dos valores de despesa e receita. Isso aí é uma prática que hoje todo mundo já sabe que tem que ser feita, mas o pessoal tem sistemas que realmente, até como o sistema CISPRO, simulam o fechamento anual para que você possa ir trabalhando no próximo ano sem estar com a pressão de encerrar o ano anterior. Mas o correto é fazer a geração desses lançamentos que zeram as contas de resultado. Isso é feito ou no final do ano ou logo em seguida, mas tem que ser feito antes de gerar o SPED. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza que está tudo encerrado e tudo corretamente distribuído o resultado para poder fazer o SPED até o final do ano. Uma coisa interessante aí de se lembrar é que quando a gente entrega as informações do SPED contábil por centro de custo, muitas empresas fazem o zeramento por conta e não por centro de custo. Isso dá uma certa divergência no razão. Então, o recomendado é que a gente execute o encerramento por centro de custo. A rotinas da CISPRO, da contabilidade CISPRO, já permite que você faça isso de maneira automática, ok? Um outro item bem interessante de se lembrar é que os lançamentos de encerramento, eles têm que ser feitos por rotinas específicas, porque eles têm que ser assinalados como os encerramentos de ano, e não como lançamentos normais, usuais, que a gente procede. Isso é um dos itens que aparece no SPED. Um outro detalhe que a gente tem que lembrar é de revisar no final do ano aquelas contas novas que foram criadas e que a gente tem que fazer o plano referencial. O plano referencial ainda não é obrigatório para o SPED contábil, mas quem tem FCONT já sabe que ele é obrigatório. Então, não custa a gente já fazer e deixar ele preparado. Até porque se você tem o SPED da CISPRO, você vai conseguir tirar um balancete olhando sob o prisma da Receita Federal, exatamente olhando sob o prisma do plano referencial, ok? O que isso significa? Significa que eu tenho que pegar todas as minhas contas do plano e verificar quais as que eu incluí esse ano, que não tem o Depara, e alterar. E caso a Receita publique algum plano, isso não está ainda, não aconteceu nada de novo agora para esse ano, mas no ano passado vocês lembram que isso ocorreu. Então, é sempre bom revisar o plano referencial. Um outro item interessante é as empresas que esse ano estão fazendo ajuste dos novos quesitos pelo CPC 26, onde as demonstrações como balanço e DRE sofreram algumas alterações de layout, tem que revisar, ou seja, tem que pegar o meu balanço, verificar se eu estou cumprindo as normas da 11638, né, do CPC 26, alterar isso no sistema de origem, pegar a DRE, o demonstrativo de resultado, fazer o mesmo processo, ajustando ele pela lei das SAs, caso ainda não tenha sido feito, e com isso gerar aquela famosa tabela que todo mundo esquece, que é a tabela de código de aglutinação. De novo, quem tem sistema CISPRO ou tem um sistema semelhante vai poder fazer isso no sistema e automaticamente vai gerar o quê? O balanço, a DRE e o código de aglutinação no formato do SPED. É importante que a gente atente que o SPED ele faz verificações se os totalizadores estão fechando, se os valores do meu demonstrativo e do meu balanço fecham com o saldo das contas antes do encerramento e o final do ano. Então, tudo isso a gente tem que dar uma certa atenção nesses códigos de aglutinação para ter esses totalizadores e validações ok. Um outro item que a gente não pode esquecer, falando em demonstrativos, é que existem os outros demonstrativos, que apesar de não terem uma formatação específica no SPED, devem compor o SPED. Que demonstrativos são esses? Basicamente a gente tem o fluxo de caixa, tem
o valor agregado, também demonstrativo de valor agregado, DVA, tem as notas explicativas e os pareceres da auditoria ou do conselho administrativo da empresa, se for o caso. É importante lembrar que todos esses demonstrativos que compõem o conhecido relatório anual devem ir no SPED. Por isso tem um registro específico, né, que alguns conhecem, chamado J800, que guarda todas essas informações. Muitas vezes a gente esquece de mandar, porque o PVA não reclama, mas não esqueça que o fato do PVA não reclamar de algo não significa que a informação não deva ser enviada. Ela deve ser enviada, ok? Em termos de demonstrativos, a gente fica por aí, mas aí começam os nossos problemas de encerramento. O que a gente tem que lembrar? De verificar se a numeração do livro está ok, está de acordo com a junta. Temos que lembrar de verificar se as pessoas que vão assinar digitalmente esse livro possuem certificados digitais válidos no momento da assinatura. Senão a gente acaba preparando um arquivo, chega lá na hora e não tem certificado para assinar. Não esqueça que o certificado tem que ser padrão A3, ok? Um outro detalhe da questão da assinatura é que o SPED contábil, ao contrário dos demais SPEDs fiscais e PIS/COFINS, eles vão seguir na sua assinatura o que está registrado na junta comercial. Então, eu preciso, caso tenha sido alterado o contador da empresa ou o diretor, proceder a essas alterações na junta antes de mandar o SPED. Porque senão vai chegar o SPED lá com o nome de um e outro registrado na junta e vai voltar com exigência, porque eles não vão aceitar. Então, o mais correto é antes, bem no início, quando você começar a pensar em SPED contábil, já verifique o que eu tenho registro na junta. Qual é o diretor que está lá para assinar, ou os diretores que vão assinar, qual é o contador e qual o cargo correto dele, porque isso é importante também que seja colocada exatamente a atribuição que ele está lá. Ele está como administrador, ele é um diretor, ele está como contador, como é que ele está registrado lá na junta, ok? Vale lembrar aqui que algumas juntas estão exigindo, inclusive, que o nome da empresa esteja todo em maiúsculos, senão eles colocam exigência. Revisem isso também para já precaver, ok? E mais um detalhezinho ligado à junta, é interessante lembrar, é que o pessoal está confundindo, às vezes tem que colocar lá a data de abertura da empresa, é a que está na junta, não o que a gente acha. Então, se você tem dúvida, vá na junta, verifique os dados, para que o seu livro não volte em exigência. Por que eu estou falando tanto em exigência, né? Na realidade, quando você pegar o arquivo e mandar para o SPED Nacional, você vai mandar que arquivo? Você vai mandar um ou mais arquivos. Ou vai mandar o arquivo diário geral, analítico, com todos os dados dentro, os lançamentos de encerramento, mais os demonstrativos, conforme a gente já comentou aqui. Ou vai mandar um diário resumido, também com os demonstrativos e mais os diários auxiliares, por exemplo, diário auxiliar de fornecedor, diário auxiliar de cliente. Ou, se você for uma instituição financeira, você vai colocar, vai entregar, né, o livro diário de balanço e balancetes para o SPED. Quando você manda, o que você envia? O livro, o arquivo digital assinado, mais um requerimento para autenticação do SPED contábil. O que isso significa? Significa que essa autenticação está sendo requerida à junta comercial. A junta comercial vai receber algumas partes desse livro que você enviou e vai verificar se tudo está de acordo. O número do livro, as pessoas que estão assinando, o cargo das pessoas, o CNPJ, o nome e a razão social da empresa, a data de fundação. E se tudo isso estiver ok, ela vai autenticar esse livro e produzir, assim, lá no SPED, um recibo de autenticação. Com isso, o pessoal do SPED fica com esse recibo guardado. E você, que enviou o livro para lá, mandou o livro, o arquivo assinado, está guardando isso, ainda está guardando o recibo que você fez a entrega, mais o recibo do requerimento que você mandou. Constantemente, você vai ter que ficar consultando para verificar se foi feita a autenticação. E uma vez recebendo a autenticação,
você vai guardar todos esses arquivos, ou seja, a cada arquivo que você remete, você tem um conjunto de arquivos que devem ser guardados. Esses arquivos são documentos, então a gente não pode esquecer eles num micro qualquer. A gente tem que guardar numa área. De preferência, criem uma área num servidor, uma área que tenha backup, que vocês não percam esses arquivos, ok? Quando a junta encontra alguma inconformidade, o que ela faz? Ela manda uma exigência, manda um requerimento dizendo, ó, tá dando problema no nome, na data, na assinatura. E vocês têm que fazer uma correção e enviar novamente à junta comercial esse arquivo, né, ou melhor, enviar ao SPED para que a junta comercial realmente autentique o arquivo, ok? Não esqueçam esses detalhezinhos de final de guarda de arquivo, porque a gente tem que guardar os arquivos, vocês sabem, pelo prazo de 10 anos, ok?